A menos que você seja um psicopata, em algum momento da vida vai ter de lidar com o sentimento de culpa. É por isso que esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Eu pretendo tratar hoje sobre esse tema que eu mesmo passei em diversos momentos e que, como pastor de uma igreja protestante, percebo o quanto é um assunto que machuca as pessoas, principalmente quando elas crescem em um ambiente religioso. E como eu disse na abertura, em algum momento da vida, todos nós vamos ter de lidar com a culpa. É por isso que eu vou basear a minha reflexão de hoje no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nessa passagem, o evangelista nos conta 3 histórias completamente diferentes, mas que, a meu ver, possuem em comum a forma que Jesus cura cada uma dessas pessoas da culpa. Eu não pretendo ler a passagem porque ela é bem extensa, por isso eu irei resumir. Tudo começa com Jesus chegando de barco ao território pagão de Gadara. Assim que põe os pés na areia, aparece um homem possuído por uma quantidade enorme de demônios e se curva a seus pés. Esse homem vivia entre os sepulcros, gritando e cortando-se com pedras, e não podia ser contido nem por correntes de ferro. Jesus cura o endemoniado, permitindo que os espíritos imundos entrem numa manada de porcos, que fogem e se lançam ao mar, onde morrem afogados. Em seguida, voltando ao território judaico, ele é abordado pelo chefe da sinagoga, chamado Jairo, que suplica a Jesus que vá à sua casa e cure sua filha, de 12 anos, que está gravemente enferma. No meio do caminho, uma mulher que sofria de uma hemorragia, também há 12 anos. E eu não acho que é coincidência. Toca em Jesus e é curada imediatamente. Essa é a segunda cura. Mas nesse momento, informam a Jairo que sua filha faleceu e que não adiantava mais ir até lá. Então Jesus encoraja o pai da garota a confiar e, chegando em sua casa, ressuscita a menina. Essa é a terceira cura. Talvez você me pergunte, mas o que essas histórias têm a ver com culpa? De fato, essa é uma excelente pergunta. Por isso eu convido você a olhar com mais cuidado a vida de cada uma dessas 3 pessoas. Em primeiro lugar, perceba que o homem endemoniado é alguém que morava no cemitério. O relato bíblico diz o seguinte, abre aspas, o homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Viver entre os túmulos significa buscar refúgio nas moradas da morte. Ou seja, esse homem era movido por aquilo que hoje conhecemos como pulsão de morte. É como se no desejo de acabar com o seu sofrimento, ele flertasse com a possibilidade dele mesmo estar morto. Isso também explica o fato de que ele se cortava com pedras. Autoflagelação significa substituir angústia psicológica em dor física. E segundo os especialistas em saúde mental, o principal combustível para a autoflagelação é a culpa. A pessoa tenta se castigar e punir para superar a culpa. Portanto, esse homem é alguém que se pune. Tanto é que, quando se prostra diante de Jesus, o homem diz o seguinte: em nome de Deus eu peço, não me castigue. Agora, o que será que levou esse homem até esse estado? Marcos nos diz que o homem estava possuído por um espírito imundo. Podemos entender que esse espírito havia poluído a mente desse homem. Ele não pensa com clareza. Sua percepção se torna turva e ele é arrastado de um lado para o outro. Além disso, o espírito se autodenomina legião. Versículo 9 diz:
O meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião romana era constituída de 6.000 soldados. Ou seja, esse homem tinha uma identidade fragmentada. Ele não sabe mais quem é. Nele coexistem múltiplas personalidades. Comentando esse texto, Anselm Grun diz o seguinte: o homem jovem não sabe quem é, e por trás dessa perda de identidade, encontramos muitas vezes o medo do caos interior ou da própria culpabilidade. Fecha aspas. Talvez seja por isso que ele se corta. Como não sabe quem é, cortando-se percebe a si mesmo. Sente a si mesmo através da dor. Mas quanto mais se corta, mais dilacerada fica sua alma. Muitas pessoas hoje em dia lidam com a angústia ferindo-se. Embora isso não aconteça apenas através de uma navalha. Às vezes, um acidente que poderia ser evitado também é autopunição. A coisa mais comum são os hábitos autodestrutivos, como comer mal, beber álcool exageradamente, trabalhar muito e dormir pouco. Existem também as palavras duras de autorrepreensão, aquelas que são dirigidas contra si mesmo. E às vezes uma doença psicossomática também é reflexo do sentimento de culpa. Creio que seja nesse ponto que a história do homem endemoniado se conecta à história da mulher hemorrágica. O texto bíblico diz o seguinte, abre aspas: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. A palavra usada por Marcos para descrever sua doença pode ser traduzida literalmente como flagelo. Sabemos que um flagelo era um objeto de tortura. Assim, é bem provável que ao longo desses 12 anos, alguma coisa torturasse essa mulher por dentro, e o seu corpo manifestasse essa dor emocional através da dor física. Se isso for verdade, a razão da doença da mulher era psicossomática, ou seja, era uma doença da alma que se refletia no corpo. E talvez seja esse o motivo pelo qual os médicos não puderam curá-la, porque eles tentavam medicar o corpo, quando na verdade era a alma que estava enferma. Além disso, a hemorragia é extremamente simbólica dentro daquela cultura, pois como assevera a Torá, a vida está no sangue. Ou seja, essa mulher era uma pessoa cuja vida foi esvaziada, exaurida, drenada. O que sugou a energia vital dela? Obviamente, não podemos afirmar nada com certeza. Mas como eu disse ao narrar o texto, não é por acaso que a história dessa mulher que sofre há 12 anos se entrelaça à história da filha de Jairo, que tinha 12 anos. Citando mais uma vez Anselm Grun, ele diz o seguinte: poderíamos observar que é com 12 anos que a menina se torna moça. A mulher que sofre há 12 anos de hemorragia, cuja menstruação não para, tem problemas com sua condição de mulher, com sua sexualidade. Fecha aspas. Com isso em mente, eu consigo pensar então em 3 hipóteses que explicariam a razão dessa doença psicossomática manifestar-se dessa maneira específica. A primeira situação seria um abuso sexual. Naquela cultura, a hemorragia tornava a pessoa cerimonialmente impura, e isso incluía a menstruação. Logo, pode ser que o abuso fez com que ela se sentisse impura, e muito provavelmente fez que se sentisse culpada, o que é comum em vítimas de violência sexual. Assim, quem sabe, não foi essa forma que seu corpo encontrou para exteriorizar o seu sofrimento? A segunda situação seria um aborto. No caso de um aborto espontâneo, pode ser que ela carregasse algum sentimento de culpa, por sentir que não foi capaz de segurar a vida que estava sendo gerada dentro de si. Assim, o corpo continuou sangrando, esvaziando sua força vital, porque dentro dela sentia-se esvaziada. Mas pode ser também que ela mesma tenha provocado o aborto. Nesse caso, a doença servia como autopunição, um castigo que ela inconscientemente impôs contra si mesma, na tentativa de aliviar sua culpa.
Uma terceira hipótese seria de compulsão, ou seja, ela repetia um padrão de relacionamento na tentativa de elaborar algo que a fazia sofrer. Com certeza, você conhece alguém que, mesmo quando muda de parceiro ou de parceira, parece que continua se relacionando com a mesma pessoa. No caso da mulher hemorrágica, toda a sua riqueza foi gasta com médicos que não puderam curá-la, que simplesmente a empobreceram, esvaziaram. Se entendermos que o médico, assim como um psicólogo ou mesmo um pastor, exercem um papel de cuidador, pode ser que as pessoas que deveriam cuidar dela na infância apenas esgotaram seus recursos. No caso específico dela, creio que o problema era com o pai, mas eu vou explicar por que mais à frente. Muitas mulheres hoje em dia são torturadas por esse sentimento de culpa, que parece drenar completamente a energia vital. Algumas foram abusadas sexualmente, e embora sejam as vítimas, acabam punindo-se a si mesmas, pensando que, se tivessem feito algo diferente, gritado mais, lutado mais, talvez usado um outro caminho, ou qualquer outra coisa, talvez o abuso pudesse ser evitado. Além disso, existe o julgamento machista e moralista da nossa sociedade, que acusa a vítima por estar vestida de determinada maneira, ou então por estar vindo ou indo a determinado lugar. Dessa forma, aqueles que deveriam cuidar da vítima agem como os médicos que deveriam curar a mulher. Como diz o texto bíblico, estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Além disso, há um grande número de mulheres que fizeram um aborto e que carregam um sentimento de culpa excruciante pelo resto da vida. Talvez por pertencerem a uma família que impunha uma moral sexual muito rígida e tomadas pelo medo da rejeição ou até de um castigo que seriam submetidas, retiraram um feto e agora se punem acumulando doenças psicossomáticas. Existem também aquelas mulheres que são torturadas pelo sentimento de culpa por não conseguirem ou até por não quererem engravidar. São piadinhas feitas nos almoços de família, comentários duros nas redes sociais. Até a fé é usada como flagelo, pois muitas mulheres são acusadas de não engravidar por não terem fé de que Deus é capaz de fazer um milagre. Assim, mais uma vez, aqueles que deveriam curar essas mulheres a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Por fim, existem aquelas mulheres que se culpam por não se sentirem à altura do afeto e atenção do pai. São mulheres que foram ignoradas pelo pai na infância. Algumas são menosprezadas ou simplesmente abandonadas. Quando crescem, gastam todos os seus recursos tentando conquistar a admiração e a aprovação do pai, mesmo que esse pai já tenha morrido ou não esteja presente. Mas quanto mais dão, mais vazias ficam. E como isso as faz sofrer, acabam repetindo o padrão inconscientemente, na tentativa de reelaborar e resolver esse conflito. Essas mulheres geralmente se casam com homens que também vão apenas esvaziá-las, seja financeiramente, seja emocionalmente. E repetem o mesmo padrão com figuras paternas, professores, médicos, terapeutas, líderes religiosos, para os quais transferem sua necessidade de agradar e conquistar a atenção. Muitas mulheres hoje em dia se esgotam trabalhando, dando tudo de si pela família, pela empresa, por uma instituição. Mas quanto mais se doam, menos recebem, até que chegam ao ponto de perceberem-se completamente esgotadas, vazias, empobrecidas. Talvez você esteja pensando, nossa, mas que viagem, como que é possível chegar a essa hipótese? Eu creio que é possível que isso tenha acontecido, principalmente pela forma que Jesus a curou. O texto bíblico diz o seguinte, abre aspas, ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão, e chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim,
Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. Fecha aspas. Jesus percebe que sai poder dele e pergunta quem o tocou. Não conseguindo se esconder, a mulher se revela, mas ao invés de repreendê-la, afinal de contas, ao tocá-lo, teoricamente, ela tornou Jesus impuro também. Jesus diz a ela, abre aspas, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Fecha aspas. Pela forma que Jesus se dirige a essa mulher, minha filha, percebemos que ele ocupa o papel do pai, ressignificando a relação dela com as figuras paternas. Pois Jesus não é um pai que, como os outros, apenas retira algo, deixando-a vazia. Pelo contrário, Jesus se torna o pai que dá de si mesmo a fim de preenchê-la. Além disso, como eu disse antes, a história dessa mulher se entrelaça com a história da filha de Jairo, de tal forma que podemos imaginar também o que se passa no relacionamento desse pai com sua filha de 12 anos. Assim, se levarmos em conta que Jairo é o chefe da sinagoga, ou seja, ele é o líder religioso local, podemos traçar um paralelo com aquilo que acontece com filhos de líderes religiosos até hoje. Por exemplo, muitas filhas de pastores reclamam que o pai não tinha tempo para elas na infância, sempre ocupados com as exigências e expectativas, quase sempre irreais, da comunidade religiosa. Esses líderes muitas vezes acabam deixando os cuidados dos filhos inteiramente nas mãos da esposa, enquanto eles estão ocupados com a obra de Deus, entre aspas. O problema é que os filhos, e nesse caso específico, as filhas, não querem ser tratados da mesma forma que seus pais tratam os fiéis, ou então os funcionários da empresa, ou os soldados abaixo de sua patente, ou os pacientes da terapia. A filha pede o olhar exclusivo do pai. Todavia, tendo de responsabilizar-se por tantas outras coisas, ele não lhe dá atenção, e ela fica doente e morre. Percebe então que não é a menina que é curada da culpa, mas o pai. Provavelmente ele se arrepende por não ter dado atenção suficiente à filha, e agora está desesperado. Isto explica o que levaria um líder religioso a se prostrar diante de outro rabino, que não era tão bem visto pelas autoridades principais, colocando em risco sua reputação. Além disso, a maneira que Jesus se dirige a Jairo, quando avisam que a garota faleceu, nos mostra que Jesus está lidando com o problema do medo e da falta de confiança do pai. O texto diz, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Repetindo a citação que fiz anteriormente, abre aspas, poderíamos observar que é com 12 anos que a menina se torna moça, fecha aspas. E como eu disse, essa história ela está emaranhada na história da mulher. A gente pode teorizar que, sendo um líder religioso, Jairo talvez estivesse com medo de lidar com a sexualidade da filha. Naquela cultura, com 12 anos, a moça estava pronta para se casar. Talvez Jairo estivesse com medo de perder sua filhinha. Nesse caso, como muitos pais fazem, tentaria controlá-la com regras rígidas. O problema é que, ao invés de protegê-la, as regras rígidas acabaram por enrijecê-la, literalmente. E aquilo que ele mais temia aconteceu, ou seja, perdeu sua filha. Fora isso, existe um paralelo nessa história com o problema da anorexia, quando a menina se nega a tornar-se mulher, negando sua sexualidade. Quem faz essa comparação é o teólogo alemão, acho que eu vou tentar pronunciar, Eugen Breverman. De acordo com esse pensador, ele diz o seguinte, abre aspas,
Na anorexia está escondido um desejo pela morte, que não se dirige apenas contra si mesma, mas, em última instância, também contra seu pai. A filha encena em si aquilo que gostaria de dizer ao pai, que ele poderia morrer para que ela pudesse viver. Mas faltou-lhe confiança para deixar que esse desejo aflorasse a sua consciência, pois isso significaria para ela um conjunto de sentimentos de culpa insuperável. Angustiada, dirige as agressões contra si mesma, punindo-se pelos desejos de morte devido ao seu relacionamento com o seu pai, padecendo até a morte. A anorexia é quase sempre um protesto contra uma agressão derivada de mimos e cuidados exagerados, frente aos quais não é possível defender-se num confronto aberto, sem graves sentimentos de culpa. Para muitas meninas, a anorexia se mostra como o único caminho para se afastar do poder paterno, porque sofreram sob seu poder, deixam o pai sofrer no próprio desamparo e impotência. Fecha aspas. Só para deixar bem claro, eu não estou dizendo que a filha de Jairo sofria de anorexia. Apenas estou sinalizando que existe uma semelhança entre a cena descrita e essa doença, principalmente por conta do desamparo e da impotência que nós vemos em Jairo. Mas não é apenas Jairo que sofre. Aparentemente, toda a família está entregue ao desespero, pois Marcos descreve que ao chegarem à casa, havia uma confusão muito barulhenta. As pessoas estavam literalmente chorando alto e gritando. Mas Jesus não se deixa levar pelo desespero da situação. Ele diz: "Por que tanto choro e confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então, entrando no quarto, segura na mão da garota, dizendo para que ela se levante. E a menina se levanta e começa a andar. Assim como Jairo, muitos pais sentem-se culpados após perderem seus filhos. Quando isso acontece, muitos se entregam ao desespero. Por não saber o que fazer, não conseguem conter esse grito interior que insiste em sair. Às vezes com muito barulho, outras vezes silenciosamente, através de doenças psicossomáticas, através de hábitos autodestrutivos, como por exemplo o alcoolismo. Quando isso acontece, a casa se torna uma confusão. Todos gritam, ninguém escuta, ninguém se entende. É nessa hora que precisamos que Jesus entre na nossa confusão, que Ele entre em nossa gritaria e expulse para fora da casa as vozes que apenas fazem barulho. Concluímos então que o que liga essas três histórias é o fato de que o mal que acomete cada uma das pessoas as torna cerimonialmente impuras. Viver no cemitério, sofrer de hemorragia e ter uma pessoa da família morta em casa, todas essas coisas fariam com que essas pessoas fossem vistas como impuras. Isso significava que elas não podiam cultuar a Deus no templo. Em outras palavras, elas estavam excluídas da presença de Deus. E, no entanto, cada uma delas se joga diante de Jesus. O endemoniado corre e cai de joelhos. Jairo se joga aos seus pés. A mulher se arrasta por detrás dele, querendo simplesmente tocar na barra da sua roupa. O que isso significa para você e para mim? Significa que a cura da culpa acontece quando corremos até Cristo e nos prostramos diante dele, do jeito que estamos, com nossas impurezas, nossos demônios, nossos arrependimentos, nossa insuficiência. E Jesus tem o poder de nos curar da culpa, porque Ele carregou a nossa culpa no nosso lugar. Ele tem o poder de nos livrar do castigo, porque Ele foi castigado no nosso lugar. Como o profeta Isaías disse: "Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa da nossa maldade,
Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. O que acontece com essas 3 pessoas que precisam de cura para a culpa é uma antecipação daquilo que Jesus faria na cruz em nosso lugar. Para o homem endemoniado que se cortava, que se autoflagelava, Jesus recebeu os flagelos, as chicotadas e o escárnio dos soldados romanos, para que nós possamos deixar de nos autoflagelarmos. Ele foi machucado para que você pare de se machucar. Para a mulher que por 12 anos sofria perdendo sangue, que sofria esgotando sua vida, ele perdeu sangue, ele perdeu poder, ele se enfraqueceu para que nós fôssemos fortalecidos, preenchidos, empoderados. Para o pai que não queria soltar a mão da filha porque tinha medo de perdê-la, ele soltou da mão do pai quando disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele se perdeu do pai para que você tenha a confiança de que o pai nunca vai abandonar você ou sua família. Agora, você tem uma escolha diante de você. Você pode continuar tentando se livrar da culpa através das coisas que parecem aliviar, mas que não libertam do sofrimento. Você pode continuar se cortando, se punindo, se castigando, seja fisicamente ou metaforicamente. Você pode continuar gastando sua vida, se empobrecendo, se esvaziando, correndo atrás de pessoas que não lhe valorizam. Você pode continuar fugindo da dor da culpa, enfiando a cabeça no trabalho, ficando longe de casa, evitando conflitos. Ou então, você pode ir até Jesus, hoje mesmo, agora mesmo, onde você está, do jeito que você está, com toda a sua impureza, seus demônios, suas feridas, seus arrependimentos, suas culpas, suas dúvidas. Você pode vencer a voz que diz que você não é digno, que você não é digna de estar diante dele, e se jogar sobre ele. E jogar também toda a sua culpa sobre ele, confiando de que, se você simplesmente o tocar, se ele simplesmente segurar sua mão, você será curado por causa do amor dele. Você ouvirá a doce voz de Jesus, que disse a cada uma dessas pessoas o que eu vou repetir agora: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Não tenha medo, apenas confie. Ou então, quem sabe, benzinho, está na hora de acordar, levante-se. Ou ainda, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima!